Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo complemento referente ao último que eu postei mostrando os acessos norte, e agora a gente vai mostrar aqui um pouco em meio aqui a balsa e também a ponte de Guaratuba que está ao fundo lá, como que está a parte do bloco de apoio que eu não mostrei no vídeo anterior porque tinha começado a chover, e também todo o trecho pré-moldado em relação às estacas, vigas travessas e vigas longarinas que faltou a gente ver, além de alguns detalhes em relação à obra. E fica um pouco melhor de gravar assim, pessoal, porque como não tem tanta gente trabalhando, fica muito mais fácil da gente fazer um sobrevoo, né? Eu sempre tento manter ali uma distância saudável em relação às pessoas que estão trabalhando, porque se um acidente acontecer, daí acaba prejudicando até as outras pessoas que quem sabe gravam. Então, por exemplo, estou fazendo um voo aqui e de repente meu drone bate em alguém ali da obra, o que vai começar a acontecer? O pessoal da obra vai ficar meio receoso em relação a isso. Então todo mundo que faz aí as imagens tem que tomar um pouco de cuidado e respeitar aí os limites, digamos, o máximo dentro do bom senso que for possível, beleza? Então começando aqui, pessoal, o bloco mais ao norte eu já tinha mostrado, em relação ao mais ao sul aqui, a gente percebe que tem gente ali embaixo, provavelmente deve estar fazendo manutenção, o guindaste que está com a lança baixada. E aqui a gente já vê o bloco de coramento mais ao sul, ou seja, o bloco de apoio 4 aqui nessa região do trecho estaiado, né? A gente percebe aqui os andaime tubo roll, tá? Esse é o nome técnico, na verdade, e foi um engenheiro, Jonas, que passou para mim em um dos comentários que ele fez aqui do canal, ok, pessoal? Então, até agradeço aí ao engenheiro Jonas que contribuiu aqui com essa informação pra gente, porque eu tinha passado no vídeo anterior que poderiam ser aqueles formworks, né? Então eles são tubos diferentes, né? São estruturas que são montadas e são diferentes, enquanto uma tem intenção de ajudar na parte da concretagem, ou seja, como se fosse caixarias, a outra é mais para estrutura, para as pessoas conseguirem trabalhar ali. Então por isso que um dos nomes é andaime e o outro é formwork, né? Então são diferentes, ok? Então a gente vê aqui a grua não está em operação nesse momento, a gente não nota nenhum processo efetivo sendo executado aqui nesse momento, ok? E mostrando aqui bem devagarzinho as imagens aqui para vocês, né? Legal da gente notar que os trabalhos sim estão avançando. Vamos fazer aqui um 360 graus em todos os ângulos para a gente constatar como estão os trabalhos. E aqui a gente vê o guindaste, que participa, na verdade, da operação em relação à parte da perfuração, colocação das estacas e cravamento em relação às camisas de aço. E os trabalhos estão mais devagar aqui nesse momento, lembrando que é um dia de domingo. E as imagens ficaram bem bonitas, porém as operações elas estão menos aceleradas do que a gente costuma ver no meio da semana, ok? Apesar da gente ver algumas embarcações e também algumas operações acontecendo, mas eu acredito que seja na parte de manutenção. Aqui a gente vê algumas estacas. Na verdade a gente vê as camisas, né? Elas ainda não foram concretadas porque não vemos para fora essas armações de ferro, ou seja, não estão concretadas aquelas anteriormente mostradas ali, ok? Então avançamos para a parte das vigas travessas. Então passando alguns dados aqui, né, pessoal? Então a obra em si ela tem mais de 3 km de extensão ao todo, porque tem 800 e poucos metros do lado norte em relação a Matinhos, 875 se eu não estou enganado, 900 e alguma coisa em relação ao trecho ali de Guaratuba, mais ao sul, e 1 km e 244 metros da ponte de Guaratuba, ok? E falando, né, reforçando aqui para alguma pessoa que chegou aqui no canal e não é inscrita e não viu os vídeos anteriores, essas estruturas que a gente está vendo aqui na frente, elas são as vigas travessas. Essas vigas travessas são 24 ao todo, ok? São 24 ao todo. São 64 estacas que dão a sustentação para elas, ok? E são 160 vigas longarinas que são descansadas em cima dessas vigas travessas. Então, muitas delas já foram lançadas, eu passei algumas informações no vídeo anterior e hoje a gente vai falar um pouco mais com detalhes em relação aos trabalhos aqui do trecho pré-moldado. Em breve isso daqui estará
completamente diferente, com todas as armações ali e a concretagem já executada, ok? E agora mostrando o trecho um pouquinho mais ao sul ali, pessoal, só para depois a gente voltar no trecho em relação à parte pré-moldada, olha só como que está essa região aqui, em relação aos trabalhos. A gente vê 5 pessoas trabalhando ali, ok? E agora mostrando um ângulo um pouco diferente aqui, pegando como que é a conclusão em relação aos trabalhos do que a gente percebe de estacas concluídas, vigas travessas concluídas e vigas longarinas já lançadas nesse trecho que comporta de 40 em 40 metros, ok? Lembrando, cada vão desse daqui tem 40 metros e são 8 vigas longarinas, certo? Passamos aqui do lado da faixa, Ponte Guaratuba-Matinhos, e daí o pessoal fica maluco, né? E gera discussão, e o pessoal comenta, bravo, mas faz parte, pessoal. Infelizmente não tem como deixar de mencionar isso, ó. Tem uma faixa aqui, ó, Ponte Guaratuba-Matinhos. Enfim, é uma provocação saudável, igual o time de futebol, né? Beleza? E olha só como que fica alto nesse trecho aqui, né? Justamente por conta da curva, né? Então ela tem aí 1 grau por conta da curva. E é bem acentuado, tá? Já já a gente vai conseguir notar essa curva que é relativamente acentuada mesmo, ok? E olha só, a viga passada que eu havia mostrado, ela não tinha a parte da ferragem aqui em cima. Essa daqui já está com a armação toda feita ali, com os espaçadores da JACP. Enfim, só esperando para que os trabalhos em relação à Serra da Prata com a treliça da lançadeira venha acontecendo após a concretagem, né? Então eles fazem tudo com a armação ali e depois vem com a parte da concretagem, né? E aqui a gente percebe as vigas travessas já concluídas e as vigas longarinas aí encaixadas exatamente no trecho em que elas precisam ficar, ok? E aqui são 8 ao todo que eu havia mencionado, tem 4 do lado direito e 3 do lado esquerdo, ou seja, falta uma aqui. Esse degrau que a gente percebe, eles são justamente para que as vigas longarinas sejam postas em cima deles, ok? Essas estruturas amarelas aqui, elas são da ferramenta, na verdade, né, desse maquinário que é a treliça lançadeira, que é essa peça aqui amarela. Se você digitar no YouTube Douglas Avelar lançamento de viga longarina, você vai achar o meu vídeo e vai conseguir ver o processo do início ao fim dessa viga, dessa peça que pesa 75 toneladas, ok, pessoal? Então é um processo bem interessante que eu gravei do início ao fim, que foi um vídeo patrocinado pela Serra da Prata aqui no meu canal. Então eu tive acesso e gravei de dentro das obras, de dentro do canteiro das obras ali, do início, quando eles içaram as vigas longarinas, que ela percorre por dentro dessa peça aqui, que é a treliça lançadeira, e chega no ponto ali. Inclusive, essa peça, ela avança verticalmente e também ela se locomove lateralmente também em relação ao tabuleiro da ponte. É bem interessante, tá? Em relação à residência que eu havia mencionado, pessoal, já pensou, para a pessoa chegar aqui com uma embarcação, ela tem que passar por baixo da ponte, literalmente. Eu não sei se eu ia gostar de ter uma casa em que tivesse esse tipo de empecilho aqui, né? Provavelmente uma embarcação menor não tem problema nenhum, né? Quem sabe uma lancha ali é provável que não tenha nenhum tipo de problema. Agora, interrompe, quem sabe, para a pessoa chegar com uma embarcação um pouco maior ali, né? Sem contar a vista, né? Bom, se bem que essa casa aqui ela deve ter uma vista espetacular em relação ao lado leste ali também, né? Mas que afeta, com certeza afeta, né? Então algumas residências com certeza absoluta serão favorecidas e outras nem tanto assim, digamos, né? Sem contar que no vídeo passado também questionaram, né? Poxa, será que essas residências elas foram construídas de maneira regular? Bom, pessoal, isso eu não tenho como saber. Teria que fazer uma pesquisa em relação a isso, teria que levantar a documentação, informação de número de matrícula e tudo mais, né? E resgatar, quem sabe, aí como que foi a negociação em relação à parte urbanística, de zoneamento da prefeitura e levantar, né? Então é algo realmente complexo. Com certeza algumas residências que se instalaram aqui não necessariamente tiveram autorização e provavelmente se regularizaram depois.
o que acaba se tornando aí um pouco complicado, né? E eu falo isso mesmo sendo corretor de imóveis, eu entendo um pouco e tenho consciência ambiental, digamos assim, mas é algo realmente complexo da gente mencionar. O fato é que, uma vez que seja regularizado, acredito que as compensações ambientais, elas efetivamente ocorreram. Ou pelo menos espera-se que estas tenham ocorrido, né? Tenham sido executadas para compensar ali a possível supressão em relação à Mata Atlântica dessa região. Lembrando que estamos aqui na região do Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, beleza? E agora aqui no início do trecho mais ao sul, e vemos que os trabalhos eles estão bem menos efetivos porque é um dia de domingo, ok, pessoal? Mostrando aqui para vocês um pouco do canteiro, né? Aqui é a região do alojamento das pessoas, também tem um barracão que é para a parte das refeições, né? Ou seja, a cantina ali do pessoal, banheiros temos aqui também, enfim, algumas vigas longarinas que foram confeccionadas e estão aguardando aí o transporte delas para que elas fiquem na posição correta e daí a viga longarina venha isse ela e começa aí a fazer o processo de lançamento. Quanto mais longe ela deve ser lançada, mais demora o processo, né? O vídeo que eu fiz em relação ao lançamento da viga demorou mais ou menos umas 3 horas, né? E são várias que já estão concluídas, hein? São várias mesmo. Não chegamos ainda ao total de 100. Lembrando, essas obras aqui estão, pelo menos no último boletim, já estavam em 55,7% de conclusão. Obviamente que já avançou da última data de gravação e agora a gente vai ter que aguardar aí o próximo boletim para a gente verificar em que pé que está essa questão, ok? Eu vou mostrar apenas em relação ao canteiro de obras aqui e vou deixar para fazer um compilado de como que está a parte dos acessos e as obras mais ao sul, nesse trecho de quase 1 quilômetro que a gente tem que vai sentido Guaratuba, no vídeo seguinte, ok, pessoal? Mostrando aqui para vocês como que está a parte da central de concretos. A gente vê ali embaixo os sunis, onde os materiais eles são despejados, né, pelos caminhões. Esses materiais eles são misturados, enfim, né, eles vêm por uma esteira, são misturados, são levados até como se fossem uns silos ali, são mexidos aí, sai o concreto que tem a necessidade e dureza específico para cada trecho das obras, ok? Imagina a responsabilidade, eu sempre menciono isso e toda vez que eu gravo essa parte aqui, eu menciono, né? Imagina a responsabilidade do engenheiro de concretos, né? Que deve ser bem complexo de você colocar a tua assinatura lá, colocar lá o teu CREA, o teu número do CREA lá, sendo, né, o responsável por essa questão aqui. Até por isso que é uma junta de engenharia, né? São, N pessoas envolvidas nessa parte. Tem toda uma responsabilidade conjunta em relação a tudo que está sendo executado aqui, né, pessoal? Então aqui com uma amplitude um pouco mais aberta agora para mostrar para vocês como que está o canteiro das obras, né? Deu para sobrevoar bem próximo aqui de como os trabalhos estão neste exato momento. Lembrando que essas imagens são do dia 25 de maio de 2025, ok? Era um domingo e assim a gente finaliza o vídeo aqui com a parte do trecho pré-moldado, passando e mostrando como que estão os processos em relação às vigas travessas, vigas longarinas e as estacas, de como elas já estão concluídas em grande parte e faltando apenas algumas para serem concretadas e finalizadas para receber aí as vigas travessas. Beleza, pessoal? No próximo vídeo eu vou mostrar o acesso em relação ao lado sul, sobre, né, o acesso ali a Caieiras e também a parte que vai até próximo aos bombeiros do lado de Guaratuba, beleza? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.